Salve, salve galerinha! Módulo 3 é um dos módulos onde nós começamos a ter sopa de letrinhas. É isso aí, eu, professor Wagner, aqui da Francesca Educação Financeira, com mais um preparatório gratuito de CPA 10, agora por módulos, então facilita o seu estudo. Agora é hora de a gente falar de inflação e começamos a falar de inflação, falamos de PIB antes, já é sopa de letrinhas, agora continua e o negócio só piora, mentira. A gente vai tranquilizar você, vai te dar toda a base para você ir muito bem na sua prova e entender toda essa sopa de letrinhas. Outro tema muito importante para quem trabalha no mercado financeiro que precisa entender, lembra, não é só decorar para a prova, é entender o conceito, é o conceito de inflação. Inflação nada mais é do que a perda do poder de compra, perda do dinheiro. Os mesmos R$ 100 há um ano atrás você comprava algo diferente, você comprava mais coisas no mercado ou em qualquer lugar do que você compra hoje, mas os R$ 100 continuam valendo R$ 100. O preço das coisas que subiu, isso é inflação, os preços sobem, você continua ganhando o mesmo valor e aí você não consegue comprar mais com o mesmo valor que você comprava anteriormente. Quer ver um exemplo aí da perda do valor do dinheiro? O professor Wagner falou que quando era criança, né, lá nos anos de 1990, início dos anos 2000, a gente via o pãozinho francês a 10 centavos, às vezes 5 centavos na promoção do mercado. Sabe aquela promoção que o mercado faz justamente aí para levar a pessoa para comprar o pãozinho e já comprar outras coisas também? Às vezes tinha essa promoção. Mas eu volto um pouquinho mais ainda lá na década de 90, ano de 94, 95 ali, eu acredito, talvez até um pouco depois, eu comprei Kinder Ovo por menos de R$ 1. Kinder Ovo custando R$ 1. E eu sempre digo que hoje em dia eu não tenho coragem de comprar um Kinder Ovo para minha filha, porque o Kinder Ovo ele custa aí muito mais do que R$ 1 nos dias de hoje. Não sei quanto está custando um Kinder Ovo. Se você sabe, deixa aí nos comentários, inclusive, para eu me atualizar. Mas o Kinder Ovo não é mais R$ 1. R$ 1 vale a mesma coisa. O pão francês que custava 10 centavos, hoje custa aí R$ 10 o quilo. E às vezes você vai pegar aí 14, 15 pãezinhos, por exemplo, ele já vai dar quase 1 quilo, dependendo aí da quantidade de farinha que é utilizada, do tamanho desse pãozinho, mas essa é a realidade. O dinheiro não mudou, real é real desde o início do Plano Real, lá nos anos 90, e as pessoas continuam gastando em reais. Só que o preço das coisas subiu. O salário mínimo também subiu, obviamente, mas para você entender o conceito de inflação, você precisa entender essa perda do valor do dinheiro. As coisas ficaram mais caras, deixa eu só apagar aqui que eu acabei riscando ali. As coisas ficaram mais caras e você continua ganhando a mesma coisa. Se você está assistindo as nossas aulas em um período muito distante de 2022, talvez não faça tanto sentido o que eu estou falando agora, mas dá uma voltada no tempo, vai dar uma pesquisada. 2020, 2021, 2022 foi um período bem complexo aqui, olhando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, com problemas de pandemia, depois aí a inflação voltando forte e agora com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, as coisas estão piorando e você ouve falar muito mais sobre esse tema, sobre esse bichinho aqui, sobre o monstro da inflação. Quem é mais antigo ainda do que o professor Wagner vai lembrar aí que no passado existia maquininha para marcar preço e existia uma profissão que era o cidadão que marcava o preço em todos os produtos do mercado. E esse cidadão, às vezes, ele andava no mercado aí mudando o preço dia após dia, às vezes mais de uma vez mudava o preço de um produto no mesmo dia, isso tudo por conta da inflação, por conta da perda do valor do dinheiro. O mesmo dinheiro não compra mais as coisas. Entendeu o conceito? Ficou mais claro? Agora vamos para a sopa de letrinha. Quando eu falo de inflação no Brasil, você comumente vai ouvir falar de dois indivíduos. Tem muitos outros, tá? Você tem o índice IPC-FIP, você tem índice de preços ao produtor, você tem vários outros indicadores, mas quando eu falo de inflação, tem dois que caem na sua prova e que você vai escutar com muita frequência. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o IGPM, Índice Geral de Preços Médio. Professor, começou a sopa de letrinha, me ajuda o que cada um deles significa, então vamos em frente. Quando eu falo em IPCA, primeira coisa que você tem que lembrar para a sua vida e para a sua prova é que o IPCA ele é medido pelo IBGE,
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o IBGE que faz o censo, né? Quando tem a contagem da população, por exemplo, e o IBGE também, ele mede o IPCA. E isso é bom você ficar atento, que a sua prova costuma mudar muito, tá? Ele diz que quem mede o IPCA lá na prova é o IGPM, e às vezes você não lembrou e ó, entrou pelo cano, escorregou na graxa, sentou na graxa e perdeu uma questão dada. Dada por quê? Porque lembra o seguinte, IPCA tem 4 letras. Quem mede o IPCA? O IBGE, que também tem 4 letras. Os dois até começam com I, fica mais fácil ainda. Quando eu vou olhar para o IGPM ele é medido pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E aí quando eu penso também ali para facilitar esse meu entendimento, tiro o M, Índice Geral de Preços, porque eu tenho IGPM e IGPDI, por exemplo, né? E aí eu tiro o M fora, fico com as 3 letrinhas do Índice Geral de Preços, 3 letras, FGV, 3 letras, e ainda no meio, olha o que tem aqui, ó, o G para facilitar, IGPM, ou IGP, esqueci o M, FGV. Tranquilo, fica fácil para você identificar aí para a sua prova a diferença dos dois. Esses dois indicadores caem em muitas perguntas aí na sua prova e vão ser muito comuns no seu dia a dia. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que nós já falamos, ele mede a inflação do varejo, certo? Quem é o varejo? O professor Wagner comprando ali as coisas no supermercado para a família. Já o IGPM, ele mede ali mais a inflação do atacado. E por isso elas têm pesos, têm fórmulas de cálculos distintos ainda, quando nós falamos ali em índices, em indicadores de inflação. Além disso, temos algumas situações aí para ficar de olho. Ambos ali têm uma medida mensal, digamos assim, a divulgação deles é mensal. O IPCA, ele é divulgado sempre no início do mês subsequente, a gente já fala sobre isso. E é interessante você saber que a medida oficial, o indicador oficial de inflação aqui no Brasil é o IPCA. Então, quando falar em indicador oficial de inflação, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é medido pelo IBGE, ele mede a inflação do varejo, ou seja, das famílias, quem está consumindo, e é o indicador oficial. O IGPM é o cara da FGV, é o atacado, o indicador que é utilizado para ele é diferente e o reflexo dele na nossa economia também é diferente. Normalmente o IGPM ele afeta primeiro as empresas e também existe aí, apesar de uma mudança recente aí nos indicadores, mas o IGPM até poucas semanas atrás ele era o indicador oficial aí para você medir a inflação dos aluguéis também, né? O reajuste dos aluguéis era utilizado o IGPM. Então, por isso, ele tem um reflexo diferente e uma consequência diferente quando olhamos aí para o dia a dia. IGPM, medido pela FGV, inflação do atacado, e ele é medido aí e divulgado mensalmente. Quando nós falamos em meta de inflação, lembra quando a gente falou do Conselho Monetário Nacional, que ele dá ali, o governo dá uma meta para o Banco Central controlar a inflação? O Banco Central, ele controla, ele cumpre a inflação através do Copom, Comitê de Política Monetária, e balizando basicamente essa inflação aí pelo IPCA, por isso que ela é a medida oficial. Você nunca vai ver o governo aí tendo que alcançar a meta da inflação do IGPM, não. É o IPCA que é utilizado aí para a meta da inflação. Vê como os assuntos estão conectados. Lá no módulo 1 a gente falou sobre os participantes do Sistema Financeiro Nacional, a gente falou aí sobre o Conselho Monetário Nacional, dando a meta de inflação para o Banco Central, que tem o objetivo aí de cumprir essa meta. Inclusive, se ele não cumpre, ele tem que se reportar, né? Recentemente aí o Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele teve que fazer a cartinha dizendo por que não alcançamos a meta. Esse aí é um movimento natural quando olhamos aí para o sistema financeiro e para a política brasileira. Então lembra, o balizador para a reunião do Copom, para a meta de inflação do Banco Central é o IPCA. Olhando agora para a forma de cálculo de cada um deles,
mais comum aí é a pergunta sobre o IGPM na sua prova, mas é importante você saber os dois. Inicialmente, então, o IGPM ele é calculado da seguinte forma. O cálculo dele é sempre do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês subsequente, IGPM. IGPDI, ele tem o cálculo do dia 1º até o dia 30 ou 31, dependendo do mês, mas o IGPM ele é calculado do dia 21 ao dia 20. Ele é divulgado sempre dentro do mesmo mês, no finalzinho do mês, e o cálculo do IGPM ele tem 60% do IPA, que é o índice de preços no atacado, 30% do IPC, índice de preços ao consumidor, e 10% aí do cálculo do IPCA é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, e eles compõem esse indivíduo aqui. Essa sopa de letrinhas é composta por essa outra sopa de letrinhas, e quando eu falo que ele é um indicador do atacado, é justamente por isso. O maior peso desse indicador está dentro do atacado, por isso que ele não é utilizado aí como um indicador oficial para a meta da inflação, porque ele tem um impacto diferente. O impacto dele primeiro é no atacado e depois acaba influenciando aí direta e indiretamente no IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. E aqui para sua prova vale lembrar 60, 30, 10. Lembra dessa sequência 60, 30, 10 e lembra do alfabeto. Qual que é a primeira letra do alfabeto? A. IPA. Depois do A nós temos o C. Tem o B antes, professor? Óbvio que tem, mas não aqui na nossa fórmula, né? Então, IPA, IPC e INCC. 60, 30, 10, IPA, IPC e INCC. Lembra que o C viria antes do CC, quando nós estivéssemos olhando aí, fazendo alguma separação por ordem alfabética. Então lembra 60, 30, 10, IPA, índice de preços ao consumidor, índice de preços no atacado, IPC, índice de preços ao consumidor, e INCC, índice nacional da construção civil. Essa é a sequência para você calcular aí o IGPM. E muito bem, não tem cálculo na sua prova, relaxa, mas vai perguntar como é calculado o IGPM. Aí ele vai ter lá talvez mudando 60% o IPC, 30% o INCC e 10% o IPA. E você vai lembrar que não, a sequência é 60, 30, 10, alcançou 100%, e lembra do alfabeto A, C, CC. E mais uma questão garantida aí para a sua prova. Falamos então já sobre a fórmula de cálculo aqui do IGPM, que é pela FGV, e vamos falar como é que é calculado também aqui o índice de preços ao consumidor, que é o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo. O IPCA ele é calculado pelo IBGE, medindo aí, né, utilizando como base as famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos e que residem nas regiões metropolitanas de diversas cidades, que eu nem vou ler todas elas aqui, porque não vai perguntar quais são as cidades na sua prova. É importante você entender o contexto. IPCA é calculado com base na renda e no consumo das famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos em várias cidades, várias regiões metropolitanas do país. Diferente aqui do IGPM, que é calculado do dia 21 até o dia 20, o IPCA ele é calculado do dia 1º ao dia 30. E ele é sempre divulgado no início do mês seguinte, até o 8º dia útil do mês seguinte. Então, o IPCA de janeiro é divulgado no início de fevereiro. O IGPM do mês de janeiro, ele vai pegar ali do dia 21 de dezembro até o dia 20 de janeiro e vai ser divulgado ali nos últimos dias, normalmente ali por volta do dia 27, 28, nos últimos dias do mês de janeiro, e isso acontece todos os meses. Esses indicadores de inflação são repassados aí e você tem acesso a ele em diversos sites, e é importante você entender esses conceitos: IPCA pelo IBGE, IGPM pela FGV e a fórmula de cálculo de cada um deles. Vale lembrar também, falamos anteriormente, mas um reforço, né, na sua prova pode perguntar algo sobre o IGPDI. IGPDI é a mesma regra, a mesma fórmula de cálculo do IGPM, só que ao invés de ser calculado do dia 21 até o dia 20, ele é calculado no mesmo mês, do dia 1º ao dia 30, parecido com o cálculo aqui do IPCA. E entendendo todo esse conceito, você garante mais alguns pontos importantes aí para sua prova. Lembre então
Índice de inflação, nós temos dois principais aí no Brasil e para sua prova IPCA e IGPM. Lembra quem mede cada um deles, lembra a fórmula de cálculo de cada um deles e lembra que o oficial é o IPCA. O outro é o indicador que mede a inflação do atacado e com certeza você garante mais uns pontinhos aí para sua certificação CPA 10. Deixa seu like aí, comenta se você está gostando do conteúdo e eu te vejo na próxima aula.